Dos nossos irmãos em Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não se esqueça de inscrever-se, dar o seu like e ativar as notificações. Passando no canal, não esqueça de fazer seus comentários, que será muito importante para o canal. Neste dia de hoje, nós vamos continuar abordando um assunto sobre os anjos de Deus. E hoje vamos, terminando a série destes vídeos sobre a parte angelical, vamos tratar do tema aqui, o anjo da face do Senhor. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que quando se fala sobre os anjos de Deus, principalmente quando fala um anjo, ou anjos, está no plural. Quando fala um anjo, está no artigo indefinido. E quando fala o anjo de Deus, está no artigo definido. E hoje, o que significa o anjo da face de Deus? Nós encontramos, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 16, do verso 10, lá, aborda o assunto sobre Agar, né? Quando Agar fugiu da face de Sara, sua senhora, né? E nós vemos no verso 10, diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que será numerosa e não será contado. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: conceberás e darás um filho, a quem chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Aqui nós vemos o primeiro relato, né, quando fala sobre o anjo de Deus, no artigo definido. Aí nós encontramos também 18 de Gênesis, também quando fala que três anjos foram enviados a Abraão, né? E do capítulo 18, no verso 22, lá está escrito que quando os anjos foram para Sodoma e Gomorra, um dos anjos ali ficou, né? E aquele anjo se denomina pelo nome de Senhor, né? E falou: eu ocultarei a Abraão o que faço. E então Abraão perguntou para ele se tivesse 50 justos em Sodoma, ele não destruiria. Ele falou que não destruiria, e depois foi baixando o número para 45, 40, 35, 20 e depois 10. E o anjo do Senhor falou que não destruiria. Então, 2 era anjo e o outro era o anjo do Senhor. Isto é uma teofania. E quando nós lemos também
em Êxodo, no capítulo 23, Êxodo, no capítulo 23 e 20, nós encontramos também assim: eis que envio o anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua transgressão. Pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvirem sua voz, fizerem tudo que te disseres, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus. Outra referência ao anjo do Senhor. Agora, quando nós lemos também Juízes, no capítulo 13, do verso 16, lá nós encontramos uma declaração também falando sobre o anjo do Senhor. É que a esposa de Manoé, que foi mãe de Sansão, o anjo do Senhor apareceu para ela e falou que Sansão ia ser nazireu de Deus, né? E deu para ele ali os requisitos que tinha que guardar, né? Mas aí depois também, quando o anjo foi embora, o seu marido orou ao Senhor para que o anjo aparecesse para ele também. E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou todos os requisitos que tinha falado para sua esposa, que devia se guardar. O menino não poderia tocar em nenhum morto, não poderia beber do fruto da vinha, né? E aí Manoé perguntou como é que era o nome dele. Ele disse: por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E se ofereceres algum sacrifício, né, oferece ao Senhor. E aí nós encontramos aqui, vamos ver aqui, Juízes, no capítulo 13, no verso 22, para nós vermos quem é o anjo do Senhor. E aquele anjo do Senhor, ele recebeu uma adoração. E nós sabemos que os anjos não são adorados por Deus, só quem é adorado é Deus. Aqui nós encontramos, aí fala assim: nunca mais apareceu o anjo do Senhor Manoé, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Agora vamos ver o outro relato que fala sobre o anjo do Senhor. Está no livro de Juízes, no capítulo 6, né? Capítulo 6, nós encontramos ali um episódio, um relato, quando os midianitas dominavam Israel por 7 anos. E Gideão estava malhando trigo no lagar.
para salvar dos midianitas. E apareceu o anjo do Senhor ali e falou para Gideão: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o anjo do Senhor falou: tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão falou: se eres o que comigo fala, fique aí que eu vou te buscar um presente. Né? E Gideão foi, matou lá um boi, uma vaca, e trouxe ali a carne junto com o bolo, e colocou sobre a penha. E o anjo do Senhor pegou o cajado, tocou na penha, saiu fogo da penha, e consumiu aqueles holocaustos. Né? Consumiu aquele holocausto, e o anjo do Senhor subiu na fumaça para o céu. E Gideão falou: vimos o anjo do Senhor face a face. Como está escrito aqui, no verso 21. Então estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor disse: Pai seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Até o dia de hoje, onde está o altar que pertence a Beatriz. Então, Gideão ofereceu sacrifício ao Senhor. Então, agora aqui vamos entender quem é o anjo da face de Deus. O anjo da face de Deus é o próprio Cristo. Ele que é um anjo da face de Deus. Porque os anjos não podem ser adorados. Né? Diz ali em Hebreus, quando Cristo foi introduzido no mundo, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, isto daqui é uma teofania, né? É uma manifestação de Cristo em forma de um anjo, né? É uma manifestação de Deus visível aos homens. Então, quando se fala o anjo, este é um nome específico. É específico. Quando se fala o anjo de Deus, é um nome específico. Quando se fala um anjo, aí já é para vários anjos. Agora, quando é o anjo do Senhor, é uma teofania. É uma manifestação de Deus visível, na forma de um anjo de Deus. Então, por isso que nós lemos, lá do capítulo 5, lá de Josué, quando Josué estava lutando nas campinas de Jericó, ele viu aquele varão, né? E Josué falou: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele varão falou: não, eu sou príncipe do exército
sou o príncipe do exército. Então Josué o adorou. Então esta é esta parte magnífica que trago aqui no canal para explicar para todos os nossos queridos irmãos o que significa o anjo da face de Deus. Agora, irmãos, estamos encerrando este vídeo sobre a parte angelical dos anjos. O próximo vídeo vai ser um vídeo que foi me pedido por vários irmãos para me explicar, irmãos, sobre o tópico 11, que foi liberado agora na Assembleia Anual 2022, em setembro. Inclusive foi lido aqui numa congregação pelo ancião irmão. E neste tópico veio uma expressões contraditória. Entendeu? Que a forma que foi escrito os textos, e que foi falado também que nós temos como comprometer a nossa salvação. Então veio umas expressões que contradizeu as palavras de Cristo. Então o outro vídeo eu vou falar explicando, vou ler ele aqui. O tópico veio enviado por cooperadores para mim, me fazer um vídeo e explicar, fazer uma análise nas Sagradas Escrituras. E depois desse vídeo, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre as doutrinas da graça. Entendeu? Então fique com Deus, que tenha um sábado aí abençoado.